singela também, trabalhamos isso em sala de aula, me dá tranquilidade para falar disso, porque trata da orientação jurisprudencial 133 da SDI. Ou seja, a empresa, o problema menciona que a empresa integrava o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, instituído lá em 76 pela Lei 6321. Empresa que está cadastrada no PAT pode fornecer alimentação ao seu funcionário sem que a alimentação tenha natureza de salário. Ela terá a natureza de indenização, ela não irá compor a base de cálculo de nenhuma parcela remuneratória salarial. Então, eu teria que responder a letra B, os valores correspondentes à ajuda à alimentação integram o salário dos empregados? Não, não integram. Por quê? Porque a empresa está cadastrada no PAT e a OJ 133 da SDI menciona que empresas integrantes do PAT, o valor da alimentação não tem natureza salarial. Essa seria a resposta bem direta, bem simples, me parece a questão mais tranquila da prova. Bom, passando à questão 4, então, questão seguinte da prova, ela mencionava, né, uma situação em que a empresa empregadora, o Banco Ômega S.A., teria ajuizado, então, uma ação de interdito proibitório em face do sindicato dos bancários de um determinado município, para que, então, aquela situação de greve e piquetes e etc., que estava sendo feito, né, dentro da empresa, né, fosse, então, cessado. E aí perguntava já mais objetivamente, qual será a justiça competente para julgar essa ação de interdito proibitório? Que felicidade que a gente fica com essa pergunta, né? Quando a gente faz uma aula, e o professor Galia também, a gente comentou isso, que a gente faz aula e diz aos alunos, gente, cuidem as súmulas vinculantes do Supremo em matéria trabalhista. E eu olhando a prova, o professor Galia, pô, eu falei nisso, eu também falei, e a gente sabe, a resposta aqui está numa súmula vinculante do Supremo Tribunal. Então, quer dizer, eu tenho certeza, os nossos alunos lembraram disso na hora e colocaram ali súmula vinculante 23, competência é da Justiça do Trabalho por força do artigo 114, inciso 2 da Constituição Federal. Né, professor Galia? Nos dá uma felicidade quando a gente vê que questões do dia a dia que nós trabalhamos em sala de aula caem, a gente lembra que o nosso aluno estava lá e com certeza deve ter lembrado. Na segunda questão, na letra B da questão, diz assim, durante a greve, é lícita a realização de piquetes pelo sindicato com utilização de carros de som. Aqui também a gente fica feliz, porque quando a gente dá aula de fontes do direito do trabalho, a gente cita a lei da greve, né? Que a lei da greve é a lei 7.783 de 1989, e lá no artigo 6º, inciso 1, a lei permite, então, a greve para a reivindicação de melhores condições de trabalho, né? Então, em princípio, durante a greve seria lícita, sim, a realização de piquetes pelo sindicato com utilização de carros de som, né? Fazendo dentro dessa ideia de que estariam, então, reivindicando novas e melhores condições de trabalho. E na questão C, dizia assim, procede a pretensão veiculada na ação no sentido de que o réu se abstenha de impedir o acesso dos empregados às agências bancárias, né? E aqui a gente também entende que sim, né, professor Fabrício, pela aplicação do artigo 6º, parágrafo 3º da lei da greve, a lei 7.783 de 1989, porque aqui sim impedir o acesso dos empregados às agências bancárias não seria uma atitude possível na greve, né? Estaria existindo aí por parte dos empregados um abuso do poder, né, do direito de greve, quer dizer, o direito de greve ele existe, mas não há um direito absoluto também, é um direito que deve ser exercido dentro de limites impostos pela legislação, pela Lei 7783 de 89. E como o professor Galia bem disse, né, até aqui a importância de nós estudarmos não só a legislação seletista, mas também a legislação fora, né, a legislação extravagante. E aqui eu trabalhando com a lei de greve, né, chegaria ao artigo 6º, parágrafo 3º, e conseguiria responder tranquilamente a questão que nos foi cobrada. É uma questão que ela não é difícil, mas ela é uma questão que exigia do candidato um domínio da legislação extravagante. Súmulas vinculantes do Supremo Tribunal, lei específica da greve, quer dizer, não é uma lei do dia a dia, não é uma matéria rotineira do dia a dia da Justiça do Trabalho. É isso aí. E aquele entendimento que a greve não pode ser abusiva, como bem o professor Fabrício citou aqui. A questão 5 eu vou ler, porque ela é bem pequenininha, mas ela traz uma questão interessante também, né? Só fazer uma observação geral aqui que eu não posso escapar.
que numa das questões, na questão de letra B, que perguntava que poder o empregador se valeu para criar uma norma aqui, né? Trazia também necessidade de conhecimento doutrinário. Então, não só conhecimento da CLT, nem das súmulas e OJs, e da Constituição Federal e da legislação extravagante, né? Mas também aqui um raciocínio e um conhecimento doutrinário, né, do direito do trabalho sobre os poderes do empregador dentro do contrato individual de trabalho, que no nosso curso está muito bem situado aqui no IDC, quando a gente dá aquela aula, então, né, de relação de emprego, relação de trabalho e dos poderes do empregador no contrato individual de trabalho, né? A gente começa essa aula geralmente de forma doutrinária e depois, quando vai falando dos poderes do empregador, a gente vai citando exemplos desses poderes que o empregador teria em face da sua própria conceituação no artigo 2º da CLT, tanto no caput como no restante do artigo. E aí dizia assim a questão 5. Determinada empresa, visando estimular o comparecimento pontual de seus empregados, estipulou em norma interna que o empregado que chegasse até 10 minutos antes do horário ganharia R$ 3,00 no dia. E o que chegasse até 15 minutos atrasado teria de pagar R$ 1,00 no dia. Tanto a adição quanto o desconto seriam feitos no contra-cheque mensal e não excluiriam a adição de hora extra pela chegada antecipada, nem o desconto pelos atrasos, como já era feito, né? E aí perguntava-se o seguinte: é válida a norma interna em questão em ambos os aspectos? Não. Né? Em ambos os aspectos, não. Né? Porque, num primeiro momento, eu tenho que pensar o seguinte: o primeiro detalhe dessa questão é que havia aqui um pequeno pega-ratão. Quando ela menciona na parte final, e não excluiriam a adição de hora extra pela chegada antecipada, nem o desconto pelos atrasos. Então, ok. Então, se o empregado chega 10 minutos antes, a empresa já está computando como hora extra. E, além disso, ela dá um prêmio de R$ 3,00. Não vejo aqui nenhuma irregularidade. Agora, a irregularidade está no segundo momento. Quando o empregado chegou atrasado, a punição já é o desconto. A empresa não pode dar duas punições, também punindo o trabalhador com um desconto de R$ 1,00. Aqui me parece que é uma dupla punição a um bis in idem. Então, aqui estaria a irregularidade no que diz respeito ao desconto de R$ 1,00 no final, né, naqueles dias em que o empregado chegasse 15 minutos atrasados. Porque, além de descontar os 15 minutos na jornada, ainda dá uma punição extra que não tem, né, guarida no poder regulamentar do empregador, não tem guarida na legislação trabalhista. E a letra B, professor? E a letra B diz assim: de que poder o empregador se valeu para criá-la? E é interessante que o problema traz que, numa norma interna, o empregador fez, então, essa estipulação, né? E a gente vê aqui que esse poder do empregador é um poder regulamentar, né? O empregador, que vai dirigir os rumos, os destinos da empresa, tem, então, o poder regulamentar de criar regulamentos internos da empresa, prevendo regras gerais de conduta dos empregados na empresa, e entre outras coisas. E essas regras gerais, então, poderiam, a gente diz assim em aula, que essas regras gerais, né, aderem ao contrato individual de trabalho. E nesse caso dessa questão, como o professor Fabrício já mencionou, a regra do desconto, como implica um bis in idem, não poderia ser aceita. Mas o poder do empregador é o poder regulamentar, né, de editar regulamentos no âmbito interno da empresa, né, enfim, para direcionar os destinos da empresa ao sucesso do negócio, né? Lembrando que, se é o empregador que corre os riscos da atividade econômica, é ele também que, arcando com os prejuízos, também vai ter o bônus da atividade. Então, esse poder regulamentar se basearia nisso, e também na questão que a doutrina trabalhista traz, direito de propriedade, por ser o dono da empresa, e etc., ele também teria esse poder, né? Então, basicamente, a questão fica
aqui, essa questão 5 era uma questão difícil na letra A, porque era simples demais, mas induzia ao erro, e na questão B já era uma questão que fazia com que o aluno tivesse que ter um pouco do conhecimento doutrinário, né? que atrai a dificuldade, exatamente. E antes da gente terminar com os nossos comentários, que a gente já está um pouco em cima do laço pela extensão, né? Primeiro que eu gostaria de agradecer, então, por estar aqui comentando a prova da OAB, pelo IDC, uma instituição que muito me orgulha, que eu gosto muito, e também a presença do professor Fabrício Fernando Klamer, nosso professor aqui do curso da OAB, né? Um excelente colega, um excelente professor. Então, é muito bom esse momento de poder dividir opiniões, conhecimentos. Então, já agradeço de antemão, professor Fabrício. Eu também, eu agradeço a direção do curso, né, a direção do IDC, essa instituição de renome nacional, e espero também que nós possamos aqui humildemente ter contribuído com o nosso aluno, com o nosso candidato, que a gente possa aqui não ter fechado a questão da prova, mas que a gente possa ter um pouquinho elastecido o conhecimento, ter trocado ideias. Talvez muitos de vocês em casa tenham pensado, isso é uma coisa que eu poderia ter alegado, ou ter ficado feliz, isso eu aleguei. E agora a gente vai desejar sorte a todos vocês, que vamos esperar um rápido espelho de correção, que vocês logrem êxito nessa caminhada, né? Que o IDC tenha um pouquinho, né, auxiliado aí, eu, o professor Galia, que muito me orgulha também de ter dividido esse espaço com ele, os demais professores, né, toda a nossa equipe do IDC, que conosco aqui compartilhou em todas as nossas aulas. Acho que todos nós temos um pouquinho de participação e esperamos ter contribuído e que vocês logrem êxito na aprovação. Com isso, nós damos por encerrado, então, esse debate sobre a prova de processo do trabalho e, em seguida, né, nós voltaremos com colegas que aqui estarão comentando a prova de direito penal. Daqui a pouquinho, então, nós estamos de volta.